Então, meus amigos, vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que nos une nesse momento de iniciar as nossas atividades doutrinárias, rogando ao Pai o amparo, a proteção, a intuição, para que o plano espiritual possa agir, atendendo às necessidades daqueles que aqui estão, encarnados e desencarnados. Em nome de Deus, do Cristo e dos Espíritos amigos, nós damos por aberto a nossa atividade doutrinária de palestras, passes, neste momento. Que assim seja. Bem, hoje nós temos a grata satisfação de encerrar as nossas atividades do ano com um Arivelto Fialho, que vai nos trazer esse tema bem importante para nós. Fala, Bianca, que eu não posso me virar ali. A importância do agora, o presente como pilar do futuro. Muito bem. Então, fique à vontade, que Deus te fale. Boa noite, meus queridos amigos. Todos muito bem-vindos. E eu quero agradecer novamente a minha querida amiga Georgina por esse presente, essa surpresa, que como sempre de última hora, na semana anterior ainda, na segunda-feira, nos contatou solicitando que fizéssemos a exposição. Para terça? Isso. E aceitamos o desafio, paramos ali as atividades que estávamos envolvidos em nosso projeto de livro, também outros estudos, concurso que prestamos agora esse domingo passado, e traçamos algumas linhas. Entretanto, as revelações da semana nos afastou um pouco do assunto, até porque, como disse, prestamos esse domingo passado agora um concurso de 5 horas de prova, cansativo. Ontem uma cirurgia na visão, muito delicada, 1h30. Hoje, algumas horas na clínica ainda, amanhã de volta. Mas roguei ao meu bom amigo espiritual que nos últimos 25 anos tem amorosamente, carinhosamente me inspirado na produção de meus trabalhos e que me orientasse a rever o que então escrever, meu gentil amigo, escritor. Então, para não macular as linhas que por ele venham, eu peço venha para reproduzi-las na íntegra. Não quero pecar estragando o que eu entendi como ser um belo texto. Prezados irmãos e amigos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ilumine neste encontro. Encerramos mais um ciclo e é natural que a atmosfera de dezembro nos convide à reflexão. Olhamos para o ano que se finda com um misto de saudade e lições aprendidas, e para o que se inicia com esperança e novos planos. No entanto, tanto a sabedoria oriental quanto a luz do Cristo nos convidam a direcionar o nosso foco para um único ponto de poder, um tempo que é a base de tudo, o agora. Gautama, o Buda, em sua profunda reflexão sobre a mente humana, nos deixou um roteiro essencial para a serenidade. Ensinar, então, o mestre. O segredo da saúde para a mente e o corpo é não lamentar o passado, não se preocupar com o futuro, mas viver o momento presente com a sabedoria e seriedade. Essa é a vigilância que nos impede de desperdiçar a única moeda de troca que temos. E em ressonância
perfeita. Com essa sabedoria, o Mestre Jesus, em seu Evangelho, nos oferece um antídoto contra o desespero e a ansiedade sobre o desconhecido, convidando-nos à confiança. E João, em seu capítulo 14, versículos 1 a 4, traduz muito bem esse ensinamento. Quando o Mestre disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Vemos aqui Jesus nos acalma sobre o futuro, garantindo-nos a continuidade da vida e o amparo divino, libertando-nos da preocupação excessiva para que possamos nos concentrar na ação. A doutrina espírita, meus irmãos, unifica esses dois grandes ensinamentos. A fé, que é a certeza das muitas moradas, nos liberta da turbulência do futuro. E a vigilância, que ao viver o momento com seriedade, nos tira da paralisia do passado. E nos dirá o Cristo muito mais, coroando os seus ensinamentos. E Mateus traduz isso em seu capítulo 6, versículo 26, quando registra esse solene ensinamento do Mestre. Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valei vós muito mais que elas? Em síntese, trabalhai e confiai. Fazei vossa parte vivendo o presente, com diligência, e tende fé na providência divina quanto ao futuro. Portanto, meus irmãos, o objetivo deste breve exposição de hoje, nestas singelas linhas, é entender o presente. O presente não é apenas o tempo que passa, é o único lugar onde o espírito pode semear o futuro e reparar o passado. É aqui, neste instante, que a lei de causa e efeito opera e onde edificamos os pilares do nosso progresso eterno. Somos naturalmente impulsionados a olhar para trás, fazendo um inventário das promessas não cumpridas, dos sonhos adiados e das lições que talvez tenhamos negligenciado. Ao mesmo tempo, lançamos nosso olhar para o futuro, rabiscando listas de metas e visualizando o eu melhor que seremos no próximo ano. Contudo, meus irmãos, essa dupla jornada entre o peso do passado e a incerteza do futuro nos expõe a um único silencioso e grave problema: o desperdício do presente. Pensamos na vida como uma grande construção. O passado são os alicerces que já foram assentados. Não podemos mais cimentá-los, mas podemos aprender com a sua solidez e com suas rachaduras. O futuro é o projeto belo, inspirador, mas ainda uma abstração no papel. Mas o presente, meus irmãos, o que é o presente? O presente, nesta figura de linguagem que ora nos valemos, é a única betoneira que temos e a única ferramenta que mistura a argamassa da vontade com o cascalho da ação. E no agora que o cimento endurece, que o tijolo é colocado e que o pilar se levanta. Se passarmos a vida apenas lamentando os erros do passado ou sonhando com o esplendor do futuro, a obra divina que nos cabe construir, nossa reforma íntima e nosso progresso espiritual, jamais sairá do chão. É neste contexto, à luz da doutrina espírita e da lei da causa e efeito, que nos dedicaremos a refletir sobre a urgência moral do agora. É aqui, meus irmãos, neste instante que a vida acontece. É aqui que edificaremos com as mãos na massa os pilares inabaláveis do nosso destino eterno.
Após a analogia da construção, que outrora utilizamos, de a pouco, podemos aprofundar a base teológica e filosófica da nossa responsabilidade imediata, conforme ensina a codificação espírita. A lei da causa e efeito, ou lei de ação e reação, é a expressão máxima da justiça divina. Ela não é uma punição, mas sim um mecanismo pedagógico e evolutivo. O agora, meus irmãos, é o nosso campo de semeadura. Não podemos esperar que a colheita do futuro seja diferente das sementes que estamos plantando neste exato momento. Qualquer adiamento da reforma íntima, da prática do bem ou da reparação de um erro é, na verdade, uma nova semente plantada, perpetuando o ciclo que desejamos interromper. A lei é inexorável, meus irmãos. Se agirmos com egoísmo hoje, a consequência, o efeito desse egoísmo, nos trará o sofrimento necessário para despertar em nós a caridade amanhã. O progresso é compulsório, mas a velocidade desse progresso é determinada pela nossa ação consciente no presente. Muitas vezes, nossa imperfeição nos leva à ilusão do tempo. Ficar preso ao passado, lamentando erros, como se eu tivesse feito isso, se eu tivesse dito aquilo, é desperdiçar a energia do presente. O Espiritismo nos ensina que o arrependimento é o primeiro passo, mas ele só ganha valor redentor quando é seguido pela reparação, que é um ato no presente. Sem a ação da correção no hoje, o remorso é apenas uma dor passiva. Achar que Deus é infinitamente bom, e sabemos que Ele é, que Ele vai me dar uma outra chance depois, e certamente dará, é uma fé incompleta. A oportunidade de progresso é o agora. A bondade divina se manifesta em nós, em nos dar o presente da vida, o tempo e a consciência para agir. A doutrina nos impele à responsabilidade. Somos o construtor ativo do nosso próprio destino. O verdadeiro perigo, meus irmãos, portanto, não está em errar, mas em saber que errou e adiar indefinidamente o esforço para corrigir a rota, desperdiçando a preciosa e fugaz oportunidade do agora. O convite que a doutrina nos faz neste final de ano é para agir com a consciência de que cada instante presente é um único momento em que a causa pode ser alterada, ao invés de meros desejos de melhora para o próximo ano, precisamos de compromissos da ação imediata. Se a lei de causa e efeito nos diz que temos que agir o presente, a reforma íntima nos mostra que agir, como agir. Este processo fundamental no Espiritismo exige a constância da presença. Não é uma meta para o futuro, mas uma prática para o minuto. Vigiai e orai. Meus irmãos, essa máxima destacada, e o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 26, é o roteiro perfeito para viver no presente de forma construtiva. Pois vigiar é o exercício de estar plenamente consciente dos nossos pensamentos, sentimentos e reações neste exato momento. É evitar o piloto automático das imperfeições. Quando a tentação do orgulho ou da impaciência surge, a vigilância permite que a capturemos antes que se manifeste em ação ou palavra. Sem a vigília, a reação negativa é automática e o mal se instala. No contexto do final do ano, vigiar significa olhar para a lista de erros a corrigir. E ao invés de adiá-los para o 1º de janeiro, identificar onde essa imperfeição se manifesta em mim hoje. O mau hábito só pode ser quebrado num instante em que ele tenta se instalar.
E permitam-nos aqui repetir: o mau hábito, ele só pode ser quebrado no instante em que ele tenta se instalar, e não depois. Orar é buscar o auxílio, a inspiração da espiritualidade superior e da nossa própria consciência para sustentar a vigília. A oração não é um pedido mágico para que o erro desapareça, mas sim a renovação do nosso propósito de melhorar. A prece feita no agora, da dificuldade ou da dúvida, é o esforço de energia que nos dá a força moral necessária para escolher o bem quando o egoísmo nos tenta. Ela nos ancora na fé raciocinada e na certeza de que é a ajuda divina, afastando o desânimo que surge quando falhamos no caminho da reforma. Segundo Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a caridade em seu sentido mais amplo, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, é a verificação prática de quão bem estamos aproveitando o nosso agora. Caridade, meus irmãos, é a oportunidade única, a chance de consolar, de perdoar uma ofensa ou de auxiliar o próximo em sua dor é sempre singular. Aquele momento, com aquela pessoa, sob aquelas circunstâncias, jamais se repetirá. Se adiarmos o perdão para o dia de amanhã, o momento da reconciliação pode se perder. Se adiarmos o auxílio, a dor do outro pode se agravar. O eu que somos, o espírito, é julgado não pelo que promete ser no futuro, mas pelo que ele é neste momento da vida. O valor do nosso progresso está na prática do amor no presente, no trato diário com a família, com os colegas de trabalho e os desconhecidos. Chegamos, meus irmãos, ao final dessa pequena reflexão, e a mensagem central que a doutrina espírita nos oferece é a de esperança, mas acima de tudo, de responsabilidade no presente. Vimos que o passado não pode ser alterado, mas pode ser separado e mesmo ressignificado, libertando-nos de profundas amarras e condicionamentos. O futuro, por sua vez, é apenas a soma matemática das nossas ações de hoje. Não podemos nos permitir a procrastinação espiritual, essa doença da alma que nos faz crer que a melhora virá por mágica no ano vindouro. O destino eterno do espírito não está escrito nas estrelas, mas sim nas páginas em branco que preenchemos agora. O nosso legado não será medido pelo que pretendíamos fazer, mas sim pelo uso ativo e consciente que fizermos deste precioso presente que é a vida atual. A velocidade com que progredimos e a natureza das provas que enfrentamos na próxima jornada dependem da intensidade com que nos dedicarmos à lei do amor no dia de hoje. Que possamos usar a energia reflexiva deste final de ano não para fazer uma lista de desejos distantes, mas para estabelecer um único e inadiável compromisso de ação para o amanhã. Pergunte-se, meu irmão, qual imperfeição eu pararei de alimentar hoje? Pergunte ainda, qual ato de caridade, perdão, benevolência, consolo eu executarei nas próximas 24 horas? Que a luz, a vigilância nos mantenha alertas e abertos, e que a força da oração nos mantenha firmes para que possamos viver o nosso agora, com a dignidade e o propósito que a vida nos exige. Que Jesus nos abençoe e nos inspire na jornada constante de evolução. Assinou um amigo. Muito
obrigado, porque estávamos preocupados com as tarefas, com as ocupações. E da mesma forma que na outra semana, quando na terça ainda, surpreendido pelo convite maravilhoso da segunda, mesmo assim aceitamos e ainda preocupados, por um instante, numa prece, oramos dizendo que bom que seria se pudéssemos ter um adiamento para melhor estudar. E para nossa surpresa, 5 minutos depois, a Georgina faz contato, adiando para essa próxima semana, dizendo que seria melhor esse tema no encerramento das atividades. Para nós, uma alegria incontável. Mas as tribulações do dia a dia nos chamaram a atenção também. Havia um concurso já comprometido há alguns meses e que era muito grande. Tentei, inclusive, fazer uma prova anterior. E nas minhas contas em casa eu levei 6 horas para resolver. No concurso eu levei quase 5 horas inteiras no domingo. Extremamente cansado, retornei para casa. Já na segunda-feira, a cirurgia. E depois, ainda no dia de hoje, de volta à clínica, amanhã novamente. Então, preocupados na noite de ontem, mais uma vez, rogando esse belo amigo, que nos inspirou a sentar e a escrever. E por isso, pedimos mais uma vez desculpas por não falar por nossas próprias palavras o que houvermos coletados, porque não queríamos comprometer o que entendemos ter sido uma bela mensagem. Assim a trouxemos. E acredito que foi bem propícia a todos nós, porque todos nós seguramente deixamos de fazer algo ao longo deste ano. Promessas fizemos a nós mesmos. Quantas não cumprimos? E quantas jogamos para o ano que vem? E talvez muitas delas não vamos cumprir. E a mensagem nos deixa claro do hoje. A importância do hoje. E ficou muito em meus pensamentos esse ensinamento do Cristo, em que Ele nos diz, só retomando, porque o cansaço mental não me permitiu ainda gravar, mas quando o Mestre diz, e o Francisco de Assis também dissera isso, quando foi a Roma conversar com o Papa, está grafado naquele famoso filme da década de 60, quando Francisco de Assis, em frente ao Papa, ali maltrapilho, ele diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam e não cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis vós muito mais do que eles? Meus irmãos, temos deixado o passado, temos vivido em função de lembranças de passado ou de um futuro que nada sabemos, que é incerto. E nos ocupamos tanto que esquecemos do presente. Eu costumo dizer que chamamos de presente porque é um presente de Deus. A vida acontece agora. Confiamos em Deus. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Pois já foi escrito. Algumas coisas podem ser mudadas. Por certo, os maus hábitos, podemos mudá-los. Mas a jornada que escrevemos lá em nosso compromisso espiritual será traçada. Podemos postergar também, como diz Leixo. Mas hoje, sabendo do nosso compromisso, daremos ênfase em viver o presente e a não deixar de abraçar o amigo, de ouvir a reclamação e choro. Eduardo Mascarenhas, um grande psicólogo, analista de décadas passadas, falava que nós não conseguíamos
Nós fugimos para o passado porque não suportamos o presente e vivemos num passado que não existe. Ou nos perdemos devagando num futuro que também não existe. Como o texto nos diz, o futuro é a soma matemática do nosso presente. Aceitamos o nosso presente e agradecemos a Deus todas as manhãs pelo presente que tem. Graças a Deus, nos últimos meses aprendi a fazer isso. E hoje, confio muito mais do que é desconfiar. Assim, meus irmãos, eu desejo a todos que tenhamos um final de ano repleto de luz, de vida, com os nossos. E se alguma rusga temos ainda com algum familiar, resolvamos agora, porque este é o tempo, este é o momento. Com certeza o dia de amanhã será diferente. Não sei como, não importa como. Fechamos os ouvidos a essas previsões, catástrofes, coisas parecidas. E carregamos conosco a fé de que Deus nos sustentará sempre. Pois somos merecedores. Somos nós os trabalhadores da última hora. Incansáveis esperamos na praça. E nos foi dada a oportunidade. E aqui estamos. O presente, vivendo este presente. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E meu desejo de um abençoado ano. A todos vós e a vossos familiares. Nós agradecemos felizes com a oportunidade deste momento, que nos chamou para a responsabilidade de fazermos desse presente algo que o futuro se engrandeça. Desprezar o presente realmente é dar ao futuro respostas infelizes. Agradecemos o irmão que nos chamou a essa responsabilidade, a essa assertiva, que ele encontre a paz no coração, a certeza que ele já tem, não está sozinho, e que tudo vem para o encontro das nossas necessidades. Que esta fase passe logo e que ele retorne a fazer as suas exposições, subindo e descendo as escadas com tranquilidade. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Guilmar precisa de passe, Dona Minha, esqueci o lado todo aqui. Ó Pai, que tudo sabes e tudo vês, Senhor do visível e do invisível, abençoa as nossas tarefas, as nossas mentes e os nossos corações, e dá-nos forças bastante para que possamos vencer o homem velho que dormita em nós. E permita, Pai, que assinalemos em cada novo dia, na árdua mais gloriosa caminhada para Ti, uma virtude a mais, um defeito a menos, e infunde em todos nós a luz do Teu imenso amor. Rogamos nesse instante por todos nós que aqui estamos encarnados neste momento de passe, transfusão de energias necessárias para o nosso corpo físico e o corpo espiritual. Sabemos que o Pai não dá pedra ao filho que pede pão. E nessa certeza, entendendo os desígnios do Pai, rogamos por cada um que aqui está. Agradecidos pelo ano que passou, por todas as
vivências, pelo aprendizado, pelas oportunidades que nos fizeram hoje melhores certamente do que fomos ontem. Agradecidos, ó Pai, pela oportunidade que nos trouxe até esta casa neste momento e por recebermos nesse instante a benesses do passe e do atendimento espiritual. Por todos esses amigos da espiritualidade, invisíveis para a maioria de nós, mas presentes que estão a nos auxiliar, nós agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço e em todos os mundos habitados. Dá-nos, Senhor, o pão do corpo, o pão do Espírito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Rogamos paz ao mundo, esperança aos corações, coragem e fé para o que sofre. Ó Pai, te rogamos o entendimento das tuas leis. Auxilia-nos a vencer a nós próprios, para que mais conscientes possamos vivenciar o teu evangelho de amor nesta terra, nesta escola bendita que nos abriga. Agradecidos estamos pela família que nos abriga. Muitas vezes não é a ideal a que queremos, mas é aquela que precisamos e que atende às nossas necessidades evolutivas. Agradecidos, Pai, pela compreensão que já trazemos da doutrina de Kardec, a doutrina que consola, que ergue, que nos faz conscientes da nossa realidade espiritual. Agradecidos estamos por já poder olhar os nossos irmãos de caminhada, seja ele qual for, aquele a quem devo amar e perdoar. Muitas vezes, uma lição difícil de executar, mas sabemos da necessidade de entender e praticar os ensinamentos deste Cristo, que veio até esta terra para nos dar o ensinamento maior, o maior de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como somos felizes, ó Pai, pela oportunidade que nos reuniu nessa noite, por escutar tão bela mensagem, palavras que nos esclarecem e consolam, mostrando-nos a realidade que nos apresenta todos os dias e que podemos mudar os nossos destinos no presente, que muitas vezes desprezamos. Essa mensagem trouxe para todos nós
o encarar o presente com responsabilidade. Porque, como mesmo disse o irmão da mensagem trazida, o passado já passou, o presente é o agora, as obras que faço e realizo, o futuro, o resultado. Por tudo que aqui recebemos, por tudo que aqui ouvimos, nós te agradecemos. E saímos daqui, todos nós, com a certeza de levar para os nossos lares a paz deste ambiente. Ao nosso amigo, protetor espiritual dessa casa, Tomé Luiz de Souza, e sua equipe de trabalhadores, a todos os nossos amigos, trabalhadores que estão na espiritualidade, aos quais estão nos visitando nesta noite, nós abraçamos, saudosos, agradecendo a Deus e a Jesus pela presença amiga que se faz no encerramento deste trabalho de hoje. Agradecidos pelo número de trabalhadores que temos, o número singelo, mas que permanece assíduo, presente nos estudos e nos trabalhos da noite. Agradecidos, Pai, por todos aqueles que contribuíram conosco nas exposições doutrinárias, amigos que fortaleceram o nosso ânimo e nos esclareceram, nós agradecemos, porque saíram dos seus lares e nos trouxeram a palavra confortadora e consoladora e esclarecedora. Que todos eles recebam de Jesus o amparo espiritual que vieram nos dar aos encarnados e aos desencarnados desta casa. Agradecidos, nós então encerramos esta parte doutrinária das atividades desta noite. Que assim seja. Que assim seja.